Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que trata de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo vai ser esse ano, então vai estar em alta de qualquer jeito. Eu vou falar sobre o maior jogador de cada país campeão do mundo. É um assunto bem legal, né, galera? Mas antes da gente começar, eu quero que você se inscreva no meu canal, curta, comente e compartilha, que vai me ajudar cada vez mais, porque a gente está crescendo cada vez mais e isso vai ser muito importante para o nosso crescimento. E é isso aí, vamos para o que interessa agora. Eu vou começar o vídeo de forma decrescente, do maior campeão até os times que têm menos títulos. Então, já que eu vou começar dessa forma, por que não começar com o maior campeão, o Brasil, o país do futebol, 5 vezes campeão da Copa do Mundo, e certamente todo mundo sabe que é o maior jogador desse país, é o Rei Pelé, que é o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos, indiscutível, 3 vezes campeão da Copa do Mundo, mais de 700 gols na carreira, fez história no Santos, na seleção brasileira. Eu acho que é chuveiro molhado falar do Pelé, eu acho que nem precisa falar muito sobre ele, porque eu acho que não tem nem discussão isso, então vamos pular. Agora vamos para as escadinhas dos tetracampeões, onde tem a Alemanha e Itália. Eu vou começar falando da Alemanha, que tem uma disputa bem acirrada, diga-se de passagem. Tem jogadores atuais como Manuel Neuer, Toni Kroos, tem jogadores do passado como o Gerd Müller, um artilheiro matador, o Lothar Matthäus, que para muitos é o grande volante da história, mas na minha humilde opinião, o maior jogador alemão é Franz Beckenbauer, que na minha visão é o maior zagueiro de todos os tempos, deu a origem à posição de líbero, foi praticamente um revolucionário dessa posição, e ele jogava de tudo, podia jogar de zagueiro, de volante, até de meio campo jogava, foi campeão de Copa do Mundo, foi campeão de Champions League, tem bola de ouro, ou seja, é um cara gigantesco para a história do futebol, e a galera que sabe da história do futebol, que gosta de ler, com certeza conhece esse cara. Então Beckenbauer, na minha visão, é o maior jogador da Alemanha. E agora vamos falar da Itália, que é outra tetracampeã, mas eu vou logo dizendo que na minha visão essa foi a mais difícil de decidir, porque realmente a Itália tem grandíssimos jogadores e a grande maioria é defensor. E eu vou citar uns nomes aqui, como é o caso do Franco Baresi, tem Paolo Rossi, Roberto Baggio, tem também Dino Zoff, Pirlo, tem Giuseppe Meazza, que é mais das antigas, mas a minha disputa mesmo ficou entre dois jogadores, Paolo Maldini e o goleiro Gianluigi Buffon. Para mim os dois são praticamente do mesmo patamar de grandeza, porque o Maldini, ele é um cara pentacampeão da Champions League, jogou muito na seleção italiana, mas o Buffon eu acredito que é o cara que mais representa a seleção italiana, tanto que ele foi o rosto daquela Itália campeã do mundo em 2006, para muitas pessoas foi até o melhor jogador da Itália, porém eu acho que pela carreira num geral, por tudo que representa um jogador do futebol italiano, essa escolha é difícil, mas eu acredito que seja o Maldini. Por mais que o Buffon tenha a Copa do Mundo e o Maldini não, eu acredito que o Maldini, por causa das 5 Champions, coisa que o Buffon também não tem um peso maior. A Copa do Mundo é a maior competição de todas, mas 5 Champions contra uma Copa, eu acho que 5 Champions é maior. E longevidade não tenho o que falar, os dois são muito longevos, mas eu vou ficar com o Maldini. E agora entrando na prateleira dos bicampeões mundiais, tem Argentina, França e Uruguai. Eu vou começar falando pelos nossos rivais hermanos, os argentinos, e essa disputa logicamente vai ficar entre duas pessoas, dois elementos bem importantes na história, Lionel Messi e Diego Armando Maradona. Quem é melhor, quem é maior? E assim, eu acho que pela seleção argentina em específico, eu acredito que o Maradona é maior que o Messi para o argentino. Mas eu não levo só em conta a opinião do argentino, eu levo em conta para a história do futebol, a carreira num todo. E nesse quesito, para mim, não tem nem disputa. Para mim, o Messi ganha de lavada em todos os quesitos. Para mim, como jogador, quem me conhece sabe, o Messi para mim é muito mais jogador que o Maradona. No meu ranking de todos os tempos, historicamente falando, no meu top all time, o Messi está na frente do Maradona, eu acho ele muito mais jogador, mas o Maradona eu acho que ele é o que mais representa o futebol argentino. Só que, assim, jogador não tem comparação, o Messi tem mais gols, tem mais assistência, tem mais dribles completados, tem um auge muito maior, tem mais títulos, tem mais prêmios individuais, tem mais tudo que o Maradona. Então, pra mim é Messi. Mas não é nenhum absurdo escolher o Maradona, ainda mais se você levar em conta só a seleção. Agora mais uma seleção bicampeã mundial,
que é a França. Vamos falar dela também, que é outra pedra no sapato, até mesmo uma rival do Brasil, mas vamos falar dela. E eu acredito que é até fácil essa resposta. Para mim é o Zidane. O Platini, na minha visão, ele é gigante, mas ele não é maior e nem melhor do que o Zidane. Para mim o Platini está mais como o segundo maior melhor da França. Mas o Zidane eu acredito que essa é até unânime também, porque realmente o Zidane está em uma prateleira muito especial na história do futebol. É um cara que fez gol em final de Copa do Mundo, em final de Champions League, jogou bem a carreira praticamente inteira bem. Jogou bem no Real Madrid, na Juventus, na seleção francesa. Também não tem muito o que falar do Zidane, ele é um gigante. E para fechar a lista dos bicampeões, vamos fechar com o Uruguai, que foi bem difícil, porque realmente os dois títulos do Uruguai foi em 1930 e 1950. Uma época praticamente amadora do futebol e pré-profissional, com todo o respeito àquela época, mas tem jogadores muito pouco conhecidos da história do futebol no geral. O mais conhecido é o Obdúlio Varela, mas eu não considero ele o maior jogador uruguaio. Tem o Enzo Francescoli, que é o grande ídolo da vida do Zidane. Porém, pelo que eu pesquisei, o grande jogador da história do Uruguai ainda está em atividade, vendo o tempo no auge, as conquistas, prêmios individuais. Esse jogador, ele está ativo ainda e se chama Luis Suárez. Pode ter uma discordância querendo ou não, porque por ser um jogador atual, você não vê o real valor desse jogador. Mas Luizito, ele é gigante para a história do futebol. O cara ganhou 2 chuteiras de ouro na época do Messi e do Cristiano Ronaldo no auge. Uma delas no Liverpool, naquele Liverpool horrível. Ou seja, o Luis Suárez é um absurdo. Ele já teve futebol de melhor do mundo, sim senhor. Eu fiz uma comparação entre Luis Suárez e Lewandowski. É acirrada, mas eu acho que o Lewandowski é melhor. Mas isso não diminui em nada Suárez. Ele é o maior artilheiro da história do Uruguai, um dos maiores artilheiros do Barcelona. Ele conquistou um título pelo Atlético de Madrid, fez história no Liverpool também, então eu acho que não é nenhum absurdo escolher o Suárez. E agora vamos para a última prateleira, que é apenas os campeões, que foram campeões apenas uma vez, que é a Espanha e a Inglaterra. E vamos começar pela Espanha, que foi campeã em 2010. E certamente o maior jogador está nessa seleção de 2010, e são 2 jogadores bem específicos. Eu acho que vocês já devem saber quem são, porque é uma dupla, Xavi e Iniesta. E essa daqui é difícil também, viu? Porém, eu fico com o Xavi, eu acho ele maior e melhor que o Iniesta, porque assim, querendo ou não, o Iniesta ele era mais mágico que o Xavi, isso é inegável, era mais bonito de se ver jogar. Porém, o Xavi ele era mais eficiente, tem mais gols e mais assistências que o Iniesta, mesmo jogando mais atrás, porque o Iniesta ele podia fazer a função de meia central e meia atacante, enquanto o Xavi era meio central e segundo volante. Ou seja, o Xavi mesmo jogando em uma área mais atrás, ele era mais objetivo que o Iniesta, fazer mais gols, mais assistências, sem falar que ele podia ajudar na defesa, podia ajudar na marcação. E também o Xavi foi muito mais constante que o Iniesta, acredito eu, tanto que ele tem mais indicações para prêmio de melhor do mundo. E o próprio Guardiola falou que sem o Xavi, aquele Barcelona mágico não existiria. O técnico da Espanha na época falou que o Xavi era a peça principal daquela Espanha campeã do mundo. Ou seja, o Xavi ele é aclamado por todos daquela seleção espanhola e por todos que trabalharam. O Iniesta ele pode ser mais mágico, mas eu acredito que o Xavi ele é o maior, melhor e mais importante jogador da história da Espanha. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar do país que inventou o futebol, campeão na década de 60. E na minha opinião, o maior jogador inglês de todos os tempos se chama Bob Charlton, o maior, melhor e mais influente da história do futebol inglês. Um cara que foi o melhor jogador da Inglaterra, da seleção de 66, foi eleito o melhor jogador da Copa e foi um dos grandes jogadores da época do Manchester United, que conquistou a primeira Champions da história do Manchester United, aquele time histórico. E também era um meio atacante muito habilidoso, muito matador, goleador, também dava muitas assistências. Era um jogador bem interessante para a época, era bem à frente do seu tempo. Na minha visão, é o Bob Charlton. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo, discordam? Deixe tudo aqui nos comentários. É isso aí, galera. Valeu e tamo junto.